Graças a Deus, gente. Recebam todos a paz do Senhor Jesus, né? Um prazer, uma alegria a gente estar novamente aqui junto nessa live para adorar, para cultuar o nosso Deus, porque o Senhor é bom, né? E porque Ele tem nos ajudado em nossas dificuldades. Eu quero já, desde já, como sempre lembramos, a você ir compartilhando aí, chamando pessoas para estar com a gente, para todos fazermos assim uma grande comunhão, tá certo? E de intercessão, de clamor, de adoração, e que essa noite, não só esse local que estamos, mas também a tua casa seja assim um local de adoração e de clamor ao Senhor. Vamos invocar desde já a presença desse Deus, tá? Para que juntos possamos concordar e pedir a Deus o seu favor sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Vamos orar, vamos, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia. Ô Senhor, Tu és santo, Pai. Glórias a Ti. Te bendizemos, Senhor. Te rendemos graças. Obrigado, Pai, por Teu tão grande amor, Senhor, por Tua fidelidade. Obrigado por Teu, Senhor, por Teu prazer, Senhor. Ó Senhor, de receber cada um de nós. E nós nesta noite queremos Te ofertar, Senhor, como filhos que somos, a poder ofertar nossa vida. Que o Senhor ache, Pai, cada um de nós, como diz a Tua palavra, aqueles que são verdadeiros adoradores que o Senhor procura, e que o Senhor encontre nesta noite, Pai, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que a Tua mão se estenda sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, Pai, a fim de que grandes milagres aconteçam nesta noite. Eu creio de todo o coração que Teu Espírito Santo já está, Senhor, agindo em nossa vida, neste lar, nesse ambiente, nesse trabalho, onde quer que tenha chegado essa live. Que a Tua mão poderosa, Senhor, realize grandes prodígios e completa a obra que o Senhor um dia começou em nossa vida, Pai. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, Senhor, a nossa gratidão a Ti, e venha, Espírito Santo, sobre nós. Venha, Senhor, sobre a cada músico, cada um que há de estar louvando, adorando, ó Deus, ministrando, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e nós colocamos tudo em Tuas mãos, e rendemos graça, aleluia, e cremos na Tua palavra, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Obrigado, Deus, muito obrigado, bendito seja o Teu nome, oh aleluia, em nome de Jesus, nós oramos, nós Te adoramos, e nós clamamos ao Senhor. Seja bendito, aleluia. Oh Deus, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, santo é o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, queridos. Aleluia, creia nisso. É noite de descansar no Senhor, é noite de confiar em Deus, e é noite de colocar a sua fé em ação. Amém? De declarar o quanto, aleluia, nós confiamos em Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar uma canção junto. Eu quero agradecer a você que tem aí sido instrumento nas mãos do Senhor. Alguns poucos estão aqui ajudando, né, na intercessão, na técnica, no som, cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela sua vida. Vamos declarar juntos, a soltar o cabo da nau. Venha confiar no Senhor. Aleluia. Oh Senhor, oh porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a Ti quer me ver. Solta o cabo da nau, soltei o tio. Vamos
bonança sem paz, pois com Ele seguro será. Quando pede mais fé, assim ó. Quando pede mais fé, Ele ouve, mesmo sendo entre tribulação. Quando a mão de poder o teu irá sobre as ondas, poder traz andar, solta o cabo danado, solta o carro, com confiança, toma os reis nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verá que bonança se faz, eu creio, pois com Ele seguro será. Oh, aleluia! É nessa confiança, irmãos, é nessa fé. Soltar o cabo da nau significa: Senhor, toma a direção dessa embarcação. E essa embarcação é a minha, a sua vida, é a nossa vida. O Senhor nunca perdeu uma batalha, queridos. Não é frase feita, não, é realidade. Ele cuida de nós. Não somente você reconhecê-lo, você adorá-lo, dizer: Senhor, Tu és o único, não há outro além de Ti. É noite de adoração. Oh, Senhor, recebe. Aleluia. Ao único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele que ministramos o louvor. Mais uma vez. O único é digno de receber só Ele a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Cante com seu coração e adore a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome aos Teus pés. Todo nós será Ti. Já pensou sobre isso? Ele está pronto a ouvir o teu louvor. Ele é digno de glória. Todo o nosso louvor ao único que é digno de quê? De receber a honra e a glória, sabe o poder. Faz comigo, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ele.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga aí no seu coração. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Amém. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos Teus filhos, de poder Te engrandecer, Te adorar. Eu quero convidar você ainda a permanecer nesse espírito de adoração, de louvor, tá certo? Dê o seu melhor para o Senhor, não importa onde você esteja, dê o seu melhor para Deus. Aleluia, Te exaltamos, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nosso Deus é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu e vive para todo sempre. Aleluia, seja exaltado, Jesus.
Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Siga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei diante da tua presença, Senhor. Independente das circunstâncias, cremos em ti, Pai. Sabemos que tu és poderoso para fazer, Senhor, qualquer enfermidade desaparecer. Cremos no teu santo nome, Deus. Aleluia. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a
preenche cada coração, Senhor. Enche, meu Pai, nesta noite o Teu Espírito Santo, assim como foi cantado aqui, Deus. Alegramos-nos em Ti, porque o Senhor, a cada momento, Pai, tem algo novo e tem nos fortalecido na nossa caminhada. E nós sabemos, conforme diz a Tua palavra, quando Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. E aqui estão os Teus filhos, Senhor. Muitos estão nos seus lares, clamando, orando, alguns se derramando, chorando, muitos passando privações, outros, Pai, até se deixando levar por alguma circunstância. Ah, Deus, mas nesta noite, em nome de Jesus, traga um renovo, traga uma libertação sobre Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre esta pessoa, meu Pai, que aprove a Ti despertar, para que pudesse conosco cultuar a Ti. Oh, louvado seja o Teu nome, Deus. Glória a Deus. Amado, se não poderia deixar primeiramente de louvar a Deus pela sua vida. Você que tem perseverado, você que tem feito do seu lar uma congregação, que tem clamado, você que não tem cessado de expressar a sua confiança no Senhor, pelas orações, de todo o meu coração, louvo a Deus pela sua vida. E também eu quero me solidarizar com muitos que chegam ao nosso conhecimento, que às vezes, em meio a esse turbilhão, às vezes passa adversidade, muitas empresas, queridos, infelizmente, já fecharam as portas, infelizmente falamos assim, mas nós continuamos a confiar no Senhor, né? Não podemos desanimar, não podemos esmorecer em meio à dificuldade, em meio à luta, porque Deus, Ele é fiel. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que está aqui em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, Mateus 18, vamos no verso 23, Mateus 18, 23, aleluia. É tempo, queridos, que Deus também tem despertado a sua igreja para um verdadeiro avivamento. É tempo de conhecer-nos, porque não há momento melhor para se conhecer, senão no momento em que há a dificuldade. E temos aprendido isso com o Senhor, a sua palavra. Momento de tribulação, de luta, momento de se conhecer. Pois bem, e nesse tempo de reflexão, no verso de número 23, vai dizer assim para a gente: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Verso 26. Então o servo, prostrando-se e reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes, indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo, a outra versão se diz assim, de todo o coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Pai, obrigado por tua palavra. Por favor, Espírito Santo, edifica nossas vidas. Precisamos de ti e reconhecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, refletir é sempre um desafio, porque nós temos o hábito de fazer uma reflexão e às vezes nós não nos colocamos dentro daquela reflexão. A gente às vezes reflete por algo que acontece, né? É mais fácil fazer uma retrospectiva do que uma introspectiva. Jesus, unicamente nesse episódio, no Evangelho de Mateus, que só ele registrou esse fato, ele vai trazer para nós algo de grande importância e, por que não dizer, fundamental para a igreja. Porque de fato a igreja, amados, a igreja precisa estar sarada. Nós precisamos estar sarados. Você tem estado na presença de Deus como Deus quer? A gente observa quantas pessoas que, como cantamos aqui, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, a dificuldades, e estão se alegrando. E, por outro lado, infelizmente, talvez alguns já estão murmurando, já estão deixando a sua cruz, já estão, às vezes, agindo de uma forma indevida. Por isso a gente propor no coração esse episódio sobre esse credor incompassivo, porque ele nos fala sobre um tratamento que Deus dá. Jesus dá um exemplo e ele fala claramente que começa assim: o reino dos céus, olha só, é semelhante. Aí vai tratar a história, né? A história de um relato que vai falar sobre perdão, vai falar sobre relacionamentos, vai falar sobre comunhão, vai falar sobre gratidão, tudo que é, queridos, tudo que faz parte da base do cristianismo, da base da nossa fé, né? Alguém disse certa feita de que perdoar é esquecer, né? Mas na verdade esquecer é outro nome, né? É amnésia, porque na verdade perdoar é a gente superar, é a gente fazer com que aquilo não mais fique evidenciando de alguma forma, influenciando no nosso relacionamento. Eu costumo sempre lembrar, quando criança, e eu não sei se você teve esse privilégio, né, que muitos de nós já tivemos, de às vezes levar aquelas palmadinhas básicas, né,
ou algumas pessoas falam aquela surra, né? Ou o pai daquela reprimenda, né? Ou às vezes a mãe, e às vezes até injustamente, né? Às vezes as famílias, em muitos casos assim, conheço de pessoas que, minha mãe tinha esse critério, a minha mãe tinha esse senso de justiça, quando não sabia quem tinha feito, dizia, vai apanhar todo mundo. Aí fazia aquela fila e todo mundo entrava, por quê? Porque não sabia quem era o culpado, e às vezes naquele meio estava a pessoa que ela estava injustamente ali, e também recebia a mesma reprimenda do outro que justamente estaria recebendo, né? E às vezes, estou dando um exemplo assim bem leve, mas são circunstâncias em que a pessoa ela lembra, mas ela lembra de uma forma diferente. Ela lembra, ao mesmo tempo que ela lembra, ela vai trazer talvez até um sentimento engraçado, uma forma de superar aquilo que já passou, aquilo não faz mais parte, né? Você vê, você dá o desconto, você não mais considera. A gente pode até olhar para a pessoa, mas não significa dizer, o fato de você lembrar que ela cometeu algo, que aquilo no seu coração está a falta de perdão. Não, o perdão está em superar, em olhar de uma forma diferente. Também não é daquela maneira que muitas pessoas fazem, né? Olha, eu perdoo, mas eu não quero nem saber de fulano. Aí eu fico sempre imaginando se Deus fizesse isso comigo, né? Eu perdoo o pastor Ednilson, mas não quero nem saber dele, onde eu estaria hoje, onde nós estaríamos hoje. Então, o perdão, ele é a base do cristianismo, é a base do evangelho, né? A gente, quando lembra algumas passagens que vai mostrar um sentimento de Jesus não mais considerar o erro, a gente às vezes até cria-se um certo, para muitos, um pleno entendimento. Por quê? Porque por muitos momentos nós usamos algumas frases erradas. Como assim, pastor? Porque o perdoar também não é sinônimo de conivência. Mas perdoou então porque estava conivente com a situação. Não é conivência. Nós lembramos claramente, quem não lembra, João capítulo 8, que é a passagem que mais caracteriza esse episódio, o episódio de transformação, o episódio de alguém que ganha, né, uma nova chance, aquela mulher que ela pega no adultério, capítulo 8, e vai trazer claramente que em momento algum, por mais que você ache isso absurdo, mas se você ler o texto, em momento algum, Jesus, ele diz para que as pessoas não cometam, ou não façam, ou não exerçam, melhor dizendo, aquela sentença. Que sentença que era? Era o que havia, o que estava na lei registrado, a lei de Moisés, quando os fariseus e saduceus trazem aquela mulher que foi flagrante, né? Foi flagrada no ato de adultério. Eles queriam, na verdade, falar a palavra, João fala sobre isso, eles queriam realmente que Jesus estivesse incorrendo em alguma falta para que pudessem acusá-lo. É bem verdade que esse incidente, ou esse fato, ele é recheado, né, de questões. Uma delas, por exemplo, é que a lei diz claramente que deveria ser trazida a mulher e o homem. E eu pergunto a você, onde estava o homem? Ninguém lembrou. Ninguém encontrou, né? Você vê que o machismo já estava ali, né, impetrado na sociedade daquela época. O homem foi poupado, ninguém nem comentou, porque a lei dizia que era o homem e a mulher. E a mulher, ela foi colocada em xeque, e Jesus, quando ouve acerca da acusação, o que ele faz? A história é tremenda, né, gente? Ele começa a escrever na areia, não sei o que estava escrevendo ali, nem imagino. Algumas pessoas falam que era algum tipo de mandamento, não há nada registrado. Ele escrevia pausadamente ali na areia, até que de repente ele alça aquela voz: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é assim? Deixa eu parafrasear. Ele não disse assim: olha, eu não quero que ninguém exerça o juízo ou a sentença. Ele só disse o seguinte: você tem que ter qualidade, você tem que ter realmente a condição tal para poder estar exercendo o juízo. Foi isso que ele quer dizer. E no momento em que ninguém se coloca na condição,
ou se vê na condição de ser uma pessoa plenamente justa, não tivesse pecado, eles vão saindo. Aí você ouve a frase de Jesus. Qual é a frase de Jesus? Quem lembra? Jesus vai dizer o seguinte: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E ela olha em volta de nenhum, Senhor, ninguém. E ele vai dizer: olha, nem eu também te condeno. Não é assim? Vai e não peques mais. É interessante, queridos, eu não quero aqui polemizar, mas há quem defenda que em um momento em que Jesus, ele dá uma certa liberdade para que ela retorne, para que ela não erre mais, que ela prossiga a sua vida, na verdade é como se estivesse desculpando ela. O que é desculpar? Desculpar não é o mesmo que perdoar. Desculpar é tirar a culpa. Tira a culpa dela. E ela tem a possibilidade de poder ter uma outra oportunidade. Mas ele diz categoricamente o quê? Vai e não peques mais. Que não aconteça isso. Esse relato que nós lemos aqui sobre esse credor, que a Bíblia faz chamar, e nós vemos como uma pessoa incompassiva, uma pessoa que ela estava realmente num momento em que deveria ser grato, retribuir aquilo que ela recebeu, ela muda a forma, porque a Escritura vai dizer para nós, Jesus dá esse exemplo de alguém que tinha um débito de aproximadamente 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um talento corresponde a aproximadamente 6.000 denários, né? Dentro da moeda grega. E se fôssemos analisar os 10.000 talentos, colocar dentro de uma linha de matemática, chegaríamos a aproximadamente quase 60 milhões de denários. O que na verdade esses números significam para a gente? Significa, queridos, que era uma quantia impossível, humanamente falando, impossível ele poder pagar. E quando ele recebe a cobrança, porque a cobrança vem, e quando vem a cobrança, que como já falamos, impagável, ele vai dizer: eu vou pagar. Sabe aquela história? Dizia assim: não vai pagar coisa nenhuma, você não tem condição. Alguns vão dizer: vai enganar a mim, você não tem como pagar. Vai pagar como? Não tem condição. E aí vem essa frase maravilhosa, né? Quando nessa parábola, aquele rei, ele diz para ele, né? Olha, eu perdoo, está aqui, no verso 27, e perdoou-lhe a dívida. O que você sentiria, como nós nos sentiríamos, em saber de que algo que você não poderia fazer, lhe é perdoado? A gente olha para nós e já vê até, queridos, exatamente a resposta, o significado do Evangelho para nós. Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o nosso pecado, por meio de Jesus, eles são perdoados. Aleluia. Quando nós confessamos, quando reconhecemos, e aí se parássemos aqui, poderíamos dizer: poxa, que maravilha, pastor, coisa boa, ele devia um débito impagável, e ele foi perdoado, e agora ele vai prosseguir a sua vida. E agora começa, amados, a outra parte da história. A outra parte, porque tudo na vida temos que ver os dois lados, não é assim? Assim como a menção de um fato, você tem que conhecer os dois lados. A pessoa, você conhece a pessoa em dois momentos: no lado da bonança e no lado da tribulação. Quando a pessoa casa, o pastor ou o padre, quem quer que seja, ele fala na riqueza ou na pobreza, não é assim? Então, vai conhecer os dois lados. O primeiro lado que nós observamos aqui é o quê? De uma pessoa que certamente o seu coração estava radiante de alegria.
Haja vista, inclusive, esse contexto, essa parábola, ela segue toda uma questão em que Jesus estava tratando sobre o quê? Sobre o perdão. Né? Um pouco antecedendo, você vai perceber, vai ler ali, quando o próprio apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Ele mesmo vai tentar reiterar, até 7? Como disse assim: Senhor, vou te perguntar, mas eu acho que eu sei a resposta. É até 7? E Jesus vai dizer: não, Pedro, 70 vezes 7. Né? Se nós fôssemos numa questão sistemática, numa questão puramente, né, natural, calculista, diríamos 490 por dia. Né? Mas na verdade esse 7 aí se refere à perfeição, a um número perfeito, ou seja, algo que é de uma forma ilimitada. Então, é isso que Jesus está falando. Isso vai ao encontro, queridos, de quê? Da questão do relacionamento, do perdoar, do ser perdoado, do reconhecer em a pessoa entender de que precisa estar tratado, sarado. Não adianta, às vezes a pessoa pode até estar em casa, e como muitos de nós estamos participando de uma live, ouvindo, vendo, e às vezes o nosso coração ainda precisa de algo que necessita da transformação. Em tempo de tanta resistência, e vemos tanto ódio e tanto rancor, há pessoas que não mais elas conseguem nem discernir sobre o fato de ser um irmão. Às vezes as demandas que têm acontecido, e graças a Deus que ainda grande parte, por que não dizer a maioria, a igreja do Senhor Jesus ainda continua de pé, orando, clamando, buscando, crendo, fazendo a sua parte. E enquanto, queridos, por um outro lado, infelizmente, às vezes, alguns já não mais quiseram estar ou querem estar dentro de um processo de um tratamento de Deus. Podíamos dizer: pastor, seria legal um tempo desse, em dificuldade, e nós aqui falarmos sobre uma palestra motivacional, né? Bacana, muito legal, dizer: olha, realmente não estou aqui fazendo algo para encher linguiça, alguma balela, e dizer, né, e falaríamos o seguinte: olha, tudo vai dar certo, tudo está certo na sua vida, é assim mesmo, continue assim. Mas nós às vezes sabemos que nem tudo pode estar exatamente na forma como Deus quer que esteja. E aí que entra uma palavra como essa, para nos despertar e para a gente analisar o nível de conversão que nós temos, o nível de espiritualidade. A espiritualidade, ela começa com o quebrantamento, tá certo? Com a oração. Se nós parássemos para analisar a questão e lemos aquela mulher, quando Jesus, ele dá o desconto e fala: eu também não te condeno, vai e não peques mais, está dizendo para ela o seguinte: olha, não volte a cometer. Por quê? Porque à medida em que a pessoa, ela comete e ela permanece no erro, é sinal que ela não aceitou, ou não concordou, ou não valorizou exatamente o que aconteceu na sua vida. Assim também tem ocorrido em muitas vidas que estão se perdendo, que estão acostumando, que estão às vezes levando e não estão fazendo essa reflexão. Esse cidadão aqui, que Jesus exemplifica e vai trazer para nós de que, de fato, ele alcançou um perdão memorável, maravilhoso. Ele vai encontrar na frente, trata aqui, a palavra chama de conserva, que é um conservo, é um servo tanto quanto, né? Igual a ele, conservo seu. E ele, aquele cidadão, está aqui o registro, no versículo de número 28, vai falar: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, tá? Que devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
havia ira, havia violência, havia indignação, mesmo recebendo um tratamento diferenciado de amor, mas a retribuição apaga a forma da pessoa de ser, não mudou absolutamente nada. É isso mesmo que você ouviu, não mudou absolutamente nada. 100 denários, eu falei aqui, que um denário, que um talento corresponde a 6.000 denários. O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Agora você analisa aí, o cidadão devia, segundo o relato, 100 denários, né? 10, né? Talvez, muito menos, talvez, não quero aqui fazer uma questão puramente matemática, mas infinitamente menor do que aquilo que ele devia. E o que vai acontecer? Ele simplesmente vai estar oprimindo o seu devedor, enquanto aquele seu credor, né, o perdoou, que era o rei, ele agora torna-se um credor do conservo. E aí, aquele que o deve, ele tenta ainda articular na mesma fala. É interessante essa passagem, porque a mesma fala, ser paciente comigo que te pagarei, foi o que ele disse. Olha só, do mesmo modo. E aí, o complemento vai dizer para nós o quê? De que ele não aceita o argumento, ele não quer ter paciência, ele não quer aguardar, embora alguém teve com ele. E o relato está aqui para nós registrado, de que ele resolve fazer sentença. Queridos, para muitos, quando se fala em perdão, transformação, parece algo redundante, mas todos os dias você é desafiada a praticar. E na verdade, à luz da palavra, o perdão de Deus torna-se, em algum momento, vamos entender e vamos até falar, sem aprofundar, a questão da graça, né, de não merecermos. E quando a pessoa recebe perdão, e normalmente ela se quebranta, ela reconhece. Jesus não morreu, preste atenção, ele não morreu para que todos, no sentido de que toda a humanidade, independentemente do que faça, ela alcance a salvação. Como assim, pastor? É estranho ouvir isso, né? Há pessoas que falam assim, não, mas eu já tenho Deus no meu coração. Você vai evangelizar, você vai falar de Jesus para alguém, você vai falar do perdão dos pecados, da salvação da alma. Ele vai dizer, não, mas já tem Jesus, já tem. E eu pergunto, você já confessou a Ele seus pecados? Já reconheceu como Senhor? Porque Romanos 10, versículo 9, diz que com tua boca, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele está vivo, que ressuscitou dos mortos, seria salvo. Então requer um ato de reconhecimento. Aquele que invoca. E no momento em que ele invoca, ele recebe o perdão, aí ele aprende que ele precisa praticar. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Não podemos desconsiderar, né, a oração do Pai Nosso, porque dentre a fala, uma das falas principais, está lá, Pai, perdoa os meus pecados, me ajuda aí, assim como tenho perdoado, né, aqueles que me ofendem. Assim como, você mesmo sem perceber, nós, quando às vezes nós lembramos e citamos, né, o Pai Nosso, estamos dizendo para nós mesmos que ela é uma oração condicional. Eu estou condicionando o meu perdão ao ato de eu perdoar. Deu para entender? Está condicionado. Jesus falou isso. Assim como também está, de uma forma não condicionada, mas sacramentada, a visão horizontal, quando João vai dizer,
primeira carta de João, capítulo 4, se não me falha a memória, lá para o verso 20, 22, ele vai falar, olha, se a pessoa odeia a seu irmão, a pessoa que vê, e diz que ama a Deus, se faz mentiroso. Aí João completa, porque se não ama ao irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Olha que coisa tremenda, né? Nós, às vezes, eu costumo dizer, irmãos queridos, nós, às vezes, não nos conhecemos, porque o dia a dia, os relacionamentos, vai dizer, há pessoas que, às vezes, segregam os outros, discriminam outros, e pasmem, às vezes, até mesmo nas igrejas acontece isso, quando a pessoa, ela procura, né? Se fosse dentro da publicidade, a gente ia falar nicho de mercado, né? Ela procura o seu nicho, procura o seu grupo específico. Ela procura as pessoas que se identificam e, às vezes, nós não damos vazão a ter uma plenitude de uma comunhão, coisa que é instituído na palavra do Senhor, né? Ao quão bom, quão suave é, não é assim? No Salmo? Que os irmãos, o quê? Vivam em união, vivam em união. É um desafio não só a relação enquanto igreja, como também um desafio em relação à sociedade, um desafio para as pessoas que você lida nas redes sociais, desafio para pessoas que pensam diferente, desafio para talvez autoridades constituídas, e que às vezes a pessoa, em algum momento, até esquece, por incrível que pareça, esquece até da sua própria fé. E aí nós encontramos esse relato, que vai falar de perdão, vai falar em relação à comunhão, vai falar em relação à gratidão, pois Jesus falou que aquela pessoa, quando ela se sente muito perdoado, ela ama mais, porque ela sabe, ela reconhece. Normalmente é assim, embora aqui estamos diante de quase que uma exceção, tudo bem, é uma parábola, né? É um fato, uma figura de linguagem, mas esse tinha tudo para reconhecer e não reconheceu. E eu fico e vejo, queridos, uma palavra como essa aqui, que tem um fato que eu queria compartilhar com vocês, muito interessante, porque, novamente, voltando ao perdão de Deus, a pessoa é perdoada, ela tem a possibilidade de poder recomeçar. Mas e se ela não valorizar e quiser continuar no erro? Ela não entender que precisa ser restaurada e não amar ou se esforçar para compreender o seu semelhante. Você talvez nunca pensou nisso, mas essa parábola nos dá uma margem bastante curiosa com relação a esse critério. Por quê? Porque no verso 27, Jesus, quando compara, né, e fala sobre esse rei, em relação a perdoar, esse credor que era incompassivo, o Senhor daqueles servos aqui, compadecendo-se, mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Tudo bem? Se fôssemos analisar na questão humana, social ou do direito, né, íamos dizer, já foi perdoado, acabou. É assim, na justiça da terra, dizer, já teve o perdão, está lá o documento, foi perdoado, acabou. Mas quem disse você que a justiça de Deus, ela tem que ser igual à justiça dos homens? Quem disse a você? E quem disse de que os critérios naturais, eles são exatamente os critérios que Deus utilizaria? Por quê? Nessa parábola, o que nós falamos de uma margem, porque, entenda bem, foi perdoado, não perdoou a quem ele deveria perdoar, uma pessoa que deveria perdoar. E lá no verso de número 34, vai dizer assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, tá, como se fossem oficiais, até que lhe pagasse toda a dívida. Pare aí, agora eu parei. Mas não foi perdoado? Não houve o perdão lá atrás? Como é que agora, ele, ao voltar a ser do seu julgamento, ele imputado o seu débito antigo, que outrora
foi aqui nos informado que havia sido perdoado. É estranho, né? Talvez você nunca pensou sobre isso. O que eu aprendo quando eu leio isso? Que o perdão de Deus nos leva a uma grande responsabilidade. O perdão de Deus não nos leva à conivência. Muitos de nós não pegamos essa época, mas antigamente tinha até as marchinhas de carnaval que falava, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, iaiá. Ninguém lembra disso não, né? Então tinha lá uma musiquinha mais ou menos assim, né? Então a pessoa lembrava e contava alegremente, porque é assim mesmo, todo mundo peca, e acabou, vamos tirar a pedra, normal, é verdade sim, mas quem disse que não há consequência? Quem disse que não há consequência? Como muitos pensam por aí, né? Não quero entrar nesse mérito, mas só para a gente poder só pontuar, né? O carnaval passou, fizeram o que fizeram, profanaram o nome do Senhor, achincalharam de Jesus, fizeram diversas, já havia a enfermidade, a peste já estava no Brasil, mas em nome da cultura, em nome do turismo, em nome dos benefícios financeiros, do prazer, quiseram esquecer, não se importaram, e deu no que deu, e hoje estamos aí, muitas pessoas, a humanidade, os estados onde houve a maior aglomeração de pessoas estando penalizadas em função da irresponsabilidade. Então, é um fato. Deus, Ele está, com certeza, de braços abertos para ajudar, e fica essa reflexão aqui para nós, o amor de Deus incomparável, imensurável, perdoa sim, mas quando a pessoa não dá o devido valor, e ela age de uma forma irresponsável, cuidado, porque os débitos antigos podem voltar na sua conta. Deu para entender? Olha lá, Jesus falou isso, está aqui registrado, porque a partir do momento em que ela não valoriza, que ela não anda e não entende que precisa dar um testemunho de vida, a gente às vezes pensa, há pessoas que pensam que está tudo bem, mas não se sujeitam ao senhorio de Cristo. E aí que mora o perigo. Eu não sei, se perguntarem para mim, pastor, você vai durar até quando? Eu não sei. Agora eu sei de uma coisa, em qualquer circunstância, se você ama Jesus, é temente a Deus, faz a sua vontade, se esforça para tal, pode ficar tranquilo, tranquila. Aleluia. Pode descansar em Deus. Porque você sabe que você entregou a sua vida ao Senhor e você está caminhando na verdade. O fechamento dessa passagem, o Senhor vai dizer assim, para nós, assim, o quê? Assim sucederá, né? Meu Pai Celeste os fará, não é isso? Se nós, de íntimo, não perdoar cada um ao nosso irmão. Ou seja, se não for de todo o coração. Às vezes, precisamos até pedir ao Senhor, né? Que às vezes o negócio é tão difícil. Só quem já passou humilhação, sofrimento, às vezes injustiças, às vezes até violência doméstica, às vezes situações que não convém nem citar aqui, sabe como é difícil. Como é difícil. Mas eu vou te dar uma boa notícia. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. Deus nos ajuda. E ai de nós. E aí vem aquele exemplo maravilhoso, né? Que exemplo? É aquele exemplo de saber de que lá na cruz, houve um que mesmo não me conhecendo, não conhecendo você, não conhecendo nenhum de nós, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós podíamos dizer perfeitamente, Senhor, o Senhor está enganado, eles sabem exatamente o que estão fazendo, mas Jesus continua investindo, continua acreditando, continua dando oportunidade, continua chamando para perto, continua despertando, fazendo refletir sobre a nossa brevidade, né, da vida,
para saber de que existe um Deus, que mesmo em toda pandemia, toda dificuldade, mas Ele nos ajuda na nossa caminhada e aprendemos o valor do perdão. O que Deus fez por você? Onde você estaria? Quem seria você? Quem seríamos nós? Eu digo por mim, com certeza, já não estaria nem nessa terra. Por caminhos que eu andava, com quem eu andava, certamente já seria lá um daqueles números dos túmulos. Mas aprove a Deus nos perdoar, nos ajudar a estender as mãos, nos dar a oportunidade e dizer, eu vou te dar mais uma chance. Mas, por favor, olha a chance que eu estou te dando, valoriza ela. Quando você achar de que você tem razão, de que você está acima de alguma situação e você não aceita algo, imagine aquilo que eu aceitei de você, aquilo que eu considerei para poder te ajudar. Eu já quero finalizar. A gente às vezes lembra de alguma história e é muito interessante porque as parábolas, assim como as metáforas, elas têm de um lado muito real, né, da vida. E eu me lembro de um fato, de uma história já antiga, né, um relato de duas pessoas que elas eram muito amigas, e essas duas pessoas, onde você via uma, encontrava outra, né? Estavam sempre juntos, e as pessoas olhavam e diziam assim, poxa, aquelas duas pessoas têm uma amizade muito grande, essa amizade ninguém pode romper, é muito forte, o carinho, a sinceridade, é tudo muito assim, de uma forma tremenda. E aí, ocorreu que um certo dia, de que eles andavam em alguma região, uma região de pedregosa, e aí um deles chegou a se afogar, a estar se afogando, e o amigo prontamente resolveu ir lá e socorreu aquela pessoa, entrou no mar adentro e socorreu aquela pessoa, e de pronto, ele veio na areia, aquele que era vítima, e mandou gravar na pedra, e dizer lá, olha, aqui nesta praia, aqui neste lugar, eu fui salvo por uma grande amiga minha, uma pessoa que me ama, e que demonstrou o seu amor, e deixou ali, marcado naquela pedra, aquela inscrição. E passou-se algum tempo, depois de algum tempo, ocorreu, de que a mesma pessoa, ela teve um conflito com a outra que ela havia salvo. A mesma pessoa teve dificuldade em poder relacionar, superar aquela situação, e ela ficou indignada e veio para a areia. E quando chegou na areia, ela pediu um pauzinho daquele lá, e escreveu assim, estou aqui registrando que eu, fulano, tivemos um grande atrito, e a pessoa me ofendeu muito, entristeceu muito, fiquei muito chateado. E veio uma terceira pessoa, observou aquilo, e disse assim, olha, não entendi, aquelas coisas bonitas, aquelas mensagens de salvação, de carinho, você registrou na pedra, é verdade, e por que essa aqui também, que foi tão importante, que marcou tanto a sua vida, porque você viu um lado negativo dessa pessoa que você tanto amava, você botou na areia? E ela de pronto respondeu, porque as coisas boas você precisa gravar nas pedras, mas as coisas ruins, tão somente escreva na areia, porque as águas hão de levar e não mais fará importância na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que nesse momento de quarentena, a gente às vezes fica tão inquieto, tão preocupado às vezes com o dia a dia, com as situações, e às vezes muitos acabam perdendo esse feedback com Deus, de saber de que o perdão,
ele faz parte da nossa trajetória. E se não, quando não há perdão, não adianta sequer a oração. Porque a oração, ela só é ouvida e atendida quando nós perdoamos, assim como nós fomos um dia perdoados. E para ainda concluir, queridos, muitas pessoas às vezes passam por situações tão difíceis e não conseguem superar ou vencer algo, e às vezes a origem, o motivo se dá exatamente porque precisa ser tratado interiormente. E Deus te fortaleça, te conceda esta graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença, Senhor. Deus está neste lugar, acredite. Deus está na sua casa. Deus está aí onde você está. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo a sua dificuldade. E Ele está falando para você, olha, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Socorre, meu Senhor. Venha ao encontro desta vida, meu Pai. Há pessoas que estão me ouvindo nesta hora, nos vendo nesta hora, que começam, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, começam agora a poder refletir, começam a analisar, ó Deus, a sua trajetória, e assim como ocorreu com aquele, meu Deus, com aquele credor, ó Deus, e a Tua palavra é clara ao dizer de que ele foi perdoado, mas que, mesmo sendo perdoado, ele não perdoou, ele não foi tratado, Senhor. Oh Espírito Santo, Senhor, eu creio que a Tua mão, Senhor, que o Teu poder, Pai, não cessou. Eu creio, Senhor, que a Tua misericórdia tem se estendido para restaurar, para fortalecer. Ó Pai, vai sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse casamento, sobre, meu Pai, os relacionamentos. Tome Tuas mãos. Ah, Senhor, ó Deus, aviva, Senhor, a Tua igreja. É tempo de refletir, é tempo de nos colocar nas Tuas mãos, e assim como fala a Tua palavra, Senhor, lembrarmos de quão grande amor o Senhor nos amou. Oh Deus, obrigado por me ouvir. Bendito seja o Teu nome. Não vou nem me despedir. Recebe, Pai, a nossa gratidão. Abençoa todo o curso dessa semana. Que haja grandes mudanças, que haja grandes transformações, que haja milagres, mas que acima de tudo a Tua presença, Senhor, venha inundar, venha transbordar nesta casa. E nós te pedimos, suplicamos assim, crendo no Senhor, e oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. Oh, Deus, recebe, Pai querido, a nossa gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama muito, você é especial para Deus. Deus te ama. E Deus, Ele é poderoso para nos ajudar, se tão somente permanecermos na Sua presença, se tão somente
nós continuarmos, né, na presença do Senhor. Eu estou feliz em poder estar aqui e participando com você desse momento de culto. E por outro lado, não tão feliz pelo fato de não podermos estar juntos ainda, nos abraçando. Mas eu tenho certeza que esse tempo estará sendo abreviado. Eu creio em nome de Jesus. Vamos voltar a estar juntos, em comunhão também como corpo. E desde já, que a mão de Deus esteja sobre o seu lar, a sua casa. Amém? Eu creio nisso, que a graça do Senhor Jesus, o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, transbordem em você, a sua casa, a sua família, toda a sua vida, a nossa nação, principalmente, Senhor, a presidência da República, direciona todas as coisas e conceda, Senhor, a tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.